Muito boa tarde, Oásis São Mateus. Bem-vindas ao nosso encontro desta quarta-feira, dia 27 de outubro de 2021. Outubro já está indo embora, nos dando tchau, novembro está às portas. Estamos muito próximos da celebração da Reforma Luterana e nos aproximando rapidamente do Natal. Mas nunca, apesar da correria, nunca podemos deixar de ter o nosso momento de pausa, de descanso e de reflexão sobre a palavra do nosso Deus. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje, nesta tarde. Que bom que vocês tiraram esse tempinho para estar conosco em Oase, participando agora, oportunamente assistindo. Que bom que nós estamos pedindo que Deus fale conosco, através da sua palavra, através desta meditação. Eu trago 2 versículos que estão nas senhas diárias de hoje para a nossa reflexão. O primeiro deles está lá no Salmo 34, verso 3, que diz assim: Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos o Senhor. E o segundo, de 2 Coríntios 1:20, Jesus é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Jesus Cristo, para a glória de Deus. E é sobre esse segundo versículo que eu quero iniciar a nossa conversa. Jesus é o sim de todas as promessas de Deus. Por isso dizemos amém, por meio de Cristo, para a glória de Deus. 2 Coríntios 1:20. Quantas vezes não temos nós feito pedidos a Deus? Em quantas das nossas orações nós não temos colocado diante dele as nossas dores, os nossos medos e os nossos sofrimentos? Isso não é um problema. Isso não é um erro nosso, não é uma falha, muito pelo contrário. Deus espera que a gente apresente diante deles os nossos problemas e os nossos desejos. Contudo, sobre o que eu quero meditar agora com vocês, não está do lado da nossa pergunta, naquilo que nós apresentamos a Deus. Mas eu quero convidar vocês a meditar sobre o outro lado dessa conversa, dessa petição, que é a resposta do próprio Deus. O texto nos diz que Jesus é o sim de todas as promessas de Deus. Será que nós não estamos confundindo às vezes que Jesus é o sim para todos os nossos pedidos perante Deus? Porque tem uma diferença. A minha vida de ministério pastoral, a minha conversa com pessoas, o que eu aprendi na minha convivência com Deus, o que eu aprendi na convivência com outras pessoas, me levam a entender que sim, Jesus é realmente o sim de Deus, é a afirmação de Deus para todos nós, de todas as suas promessas para as nossas vidas, mas nem sempre a resposta de Deus vai ser um sim para aquilo que nós estamos pedindo. E isso é um grande desafio, via de regra, para nós meditarmos, compreendermos e aceitarmos. Todo esse tempo de ministério pastoral, de conversas, de trabalho com pessoas, de leitura da Bíblia, de oração, eu fui aprendendo e entendendo que, embora Jesus seja o sim de Deus para as suas promessas, nem sempre nós temos o sim da parte de Deus para nós, para aquilo que nós estamos pedindo. E Deus, ele nos responde de diversas formas, mas existem 3 maneiras principais pelas quais ele vai nos responder aquilo que nós estamos pedindo. Em primeiro lugar, ele pode dizer sim para as nossas orações, ou seja, tudo aquilo que nós apresentarmos diante de Deus, as nossas dúvidas: será que eu devo trocar de emprego? Será que eu devo mudar de cidade? Será que eu preciso agir dessa forma na minha família ou numa situação do trabalho? A gente pede alguma coisa para Deus e, de uma forma ou de outra, nós vamos perceber, através de alguma mensagem que pessoas vão nos dizer, ou que o nosso coração vai ser tranquilizado para realizar, de que sim, a nossa pergunta tem uma resposta da parte de Deus que é sim. Essa é a parte mais tranquila de toda a história, porque nós pedimos alguma coisa e nós ganhamos. É como uma criança que vai com o pai no mercado ou numa loja de brinquedos e pede um doce, pede um brinquedo novo e os pais dizem sim. Essa é a resposta que todo mundo quer ouvir. Mas nem sempre é assim. Muitas vezes Deus também nos diz não, e da mesma forma, através de pessoas, através de situações, Deus nos dá o discernimento e o nosso coração fica tranquilo em entender que a resposta de Deus para a nossa vida naquele momento é um não. Vejam, Deus não está anulando as suas promessas em Jesus Cristo, mas naquela situação específica ele está dizendo não. Não é
o tempo, não é a atitude correta, não é o que tu deve fazer agora. E essa resposta, ela tranquilamente compreendemos que é mais difícil para nós receber, porque é um não. Frustra as nossas expectativas, nos faz repensar os nossos planos, a gente tem que acabar pensando numa outra maneira de realizar aquilo ou para receber o que nós estamos querendo. É sem dúvidas a maneira mais dura, a resposta mais dura que nós recebemos de Deus. Mas por algum motivo que de repente no momento nós não entendemos, mas que Deus o sabe muito bem, para nós naquele momento nós estamos recebendo um não de Deus. E por mais difícil que para nós seja receber um não de Deus, com o tempo e com o discernimento que o tempo traz, nós vamos entender que, por motivos desconhecidos à época, aquele não foi a melhor solução para nós. Ou foi uma solução que, mesmo doída, nos fez mudar a nossa ideia, o nosso plano, o nosso caminho e continua a nos manter de acordo com os propósitos, os planos de Deus para a nossa vida. Não é fácil, mas a responsabilidade de receber um não como resposta é tão grande como receber um sim como resposta. E se vem de Deus essa resposta, nós precisamos pedir que, se ainda não compreendemos, que possamos ganhar dele também o discernimento para a nossa compreensão. Mas existe uma terceira resposta, e essa é aquela resposta que nos angustia um pouco, que é o silêncio de Deus. Muitas vezes, diante das nossas perguntas, nós não recebemos nenhum não, nenhum sim, que são respostas imediatas, que a gente percebe o que deve fazer, o que não deve fazer, mas nós recebemos apenas o silêncio de Deus. E isso, para mim, me serve como um outro aprendizado. Toda vez que Deus silencia diante da minha pergunta, isso significa que Ele está esperando que eu ainda fale um pouco mais com Ele. Então, se diante de um pedido, de uma solicitação que foi feita a Deus, de uma pergunta que foi colocada diante dele, a gente receber o silêncio dele, isso não significa que Deus não está nos escutando. Muito pelo contrário, Ele continua atento, com os ouvidos atentos às nossas orações, às nossas súplicas e à nossa conversa. E o silêncio de Deus nesse caso, para mim, ele significa de que nós devemos conversar um pouco mais. E no pedir um pouco mais, nós vamos pensar mais a respeito, nós vamos talvez pensar de forma diferente e talvez, provavelmente eu diria, diante desse pensar, desse tempo que Deus está nos dando para que a gente continue falando com Ele, nós possamos reconstruir essa situação, nós possamos reformar, nós possamos mudar uma situação que parecia perdida e recuperar a confiança das pessoas, a nossa confiança, a nossa fé, a amizade, relações que foram rompidas. O silêncio de Deus não significa a sua ausência, mas significa os seus ouvidos atentos e o seu coração aberto à nossa oração. É desafiador. Muitas vezes é melhor receber um não agora do que esse silêncio que nos faz imaginar. Mas ao invés de imaginar que Deus não está te escutando, que Deus não está dando bola para ti, pense assim: Deus continua com os ouvidos atentos às minhas súplicas e Ele está disposto a me ouvir mais e me ajudar a elaborar para que então eu possa ter uma resposta definitiva da sua parte. Sim, graças a Deus. Não, graças a Deus. Espere um pouco. Graças a Deus também. Sendo assim, tendo e mantendo a certeza dentro dos nossos corações de que Jesus é o sim de Deus para todas as suas promessas e por isso nós dizemos amém por meio de Jesus Cristo para a glória de Deus, eu quero ainda desafiar vocês de novo com as palavras do Salmos 34, verso 3. Anunciem comigo a sua grandeza, louvemos juntos ao Senhor. Que diante das perguntas respondidas como nós gostaríamos, ou como nós não esperávamos, ou mesmo diante do silêncio de Deus, do silêncio contemplativo que nós temos diante de Deus, que a gente possa continuar a anunciar a sua grandeza. E assim louvemos juntos ao nome do nosso Senhor. Amém? Convido para uma palavra de oração. Amado Deus e Pai, querido Senhor, nós te rendemos louvores e graças por esse dia, por esse mês que está findando, pela proximidade com o final do ano, pelos nossos planos, projetos.
Estamos sendo desafiados a relembrar do Natal, das tuas promessas cumpridas em Jesus Cristo, e assim nós também somos desafiados e desafiadas a olhar a tua resposta como o cumprimento dos teus propósitos para as nossas vidas. Se for um sim que nos agrade, nós queremos render graças e louvores. Se for um não que nos desafie, nós também queremos que tu nos dê forças e a sabedoria para te render graças e louvores, Pai. E se for o teu silêncio, dá-nos a coragem de continuar conversando contigo, para que a tua resposta venha na nossa vida, cumpra-se a tua vontade entre nós e através de nós, e a gente receba as tuas promessas através do sim que foi Jesus Cristo para as nossas vidas. Siga conosco no restante desse grupo, dessa tarde, dessa semana que segue. Nós oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém.